Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócio. Esse podcast foi criado para ajudar você a desenvolver sua empresa, sua marca, seu negócio, seu brand, enfim, tudo que você possa imaginar. Diretamente da região amazônica e também diretamente pelo News Rondônia, nosso parceiro, e o Coluna da Hora. São dois grandes sites parceiros aqui de Porto Velho que estão conosco nessa luta de levar conhecimento, de levar qualidade, de levar assunto, de fazer você se desenvolver. Eu sou Aldo Melo, sou consultor de marketing e hoje nós temos uma presença muito interessante. Eu agradeço demais pela segunda vez, que eu esqueci de falar na primeira e agora não vou esquecer de falar na segunda, a nossa querida Camila, que nos mandou. Camila Lima, acertei? Muita Camila na cabeça. Obrigado, Camila. Camila tá aqui atrás, você não tá vendo, mas ela tá aqui atrás. Trazendo aí mais um conteúdo de qualidade. Já teve uma indicação dela que foi do evento da UAB, que foi muito interessante. Tem um episódio aqui com o Thiago e com a Larissa. Vale muito a pena conferir depois desse episódio. E ela nos trouxe aqui uma dupla muito interessante. Mas antes eu preciso falar das pessoas que fazem isso aqui acontecer. Esse podcast patrocinado oficialmente pela Soma, o Estúdio Soma, onde você pode utilizar dessa estrutura da forma como você está vendo, nessa qualidade que você está ouvindo e vendo, para a produção de conteúdos, produção de conteúdos institucionais, fazer um podcast, vídeo, live shops, gravar vídeos para o YouTube, enfim, tudo que você possa imaginar. Nesse nível de qualidade você tem acesso aqui. Vai falar diretamente com o Bill, que é o responsável por essa área, e vai ter assessoria nossa também para que você possa desenvolver, não apenas gravar, mas sim desenvolver para que chegue para mais pessoas e tenha um estrago melhor, que é a melhor palavra para assim dizer. Creio que era isso. Quero lembrar também de se inscrever no canal se você está vendo isso agora no início, ativar o sininho, porque é importante que assim, todas as vezes que subirmos um vídeo, você vai ter uma notificação no seu celular ou no seu e-mail sobre isso. E estamos com novidade. A abertura de apoio. Se você tem desejo de apoiar o nosso canal e ainda não sabia como, estou te trazendo duas formas hoje, pelo menos hoje. Aqui embaixo na legenda vai ter o Pix e a carteira do Bitcoin, se você quiser doar em Bitcoin. Então já é uma realidade Bitcoin. Eu vou trazer um cara aqui também para falar sobre o Bitcoin, para a gente ampliar isso, porque criptomoeda, até o próprio governo do Brasil está criando a sua Drex, que é o real digital. Então não perde tempo, tá aqui embaixo Pix e Bitcoin para que você possa apoiar o canal. Maravilha? E eu quero agora sim falar sobre os nossos convidados, Arildo Persegono Filho, presidente da Sindipetro, e Eduardo Valente, secretário executivo. Sejam muito bem-vindos ao Resenhas de Negócios. Obrigado. Agradecer o convite. Maravilha. Gente, primeiro de tudo a gente precisa entender o que é o sindicato. Eu poderia até de repente perguntar, se ficarem à vontade, de forma resumida, como é que vocês chegaram nesse sindicato, como é que surgiu, eu sou administrador e por um acaso conheci, enfim. E entender também o que é o sindicato, porque eu acho que muitas pessoas, como a gente estava conversando no off, não conseguem entender a função de um sindicato dentro do Brasil e essa importância dentro da população, dentro da sociedade, como isso devolve para a sociedade. O sindicato já foi criado há bastante tempo, aqui em Porto Velho, que é o Sindipetro, o Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo do Estado de Rondônia. Então ele já está criado aí mais de em torno de 30 anos, mais ou menos. Caraca, que ele tem. E em 2012 eu recebi o convite do Arildo, que na época era o tesoureiro, secretário, e o Cacá Alves, que era tesoureiro, para assumir o sindicato e tocar o sindicato. Eu aceitei o desafio, topei o desafio. Isso foi em que ano, perdão? 2012, setembro de 2012. E estamos batalhando dentro do sindicato. O que é o sindicato? O sindicato atua principalmente na defesa, do não de impostos. Nós atuamos nessa defesa. Mas como é que é feita essa defesa? Essa defesa são feitas através de instituições institucional e via justiça. Então nós temos vários pontos que nós acabamos ajudando a população. O que é? Quando a gente consegue uma briga com o governo, por exemplo, no bom sentido, de conseguir um benefício para os postos, isso vai refletir aonde?
o preço do combustível. Tá? Deixa de subir. Eu não vou dizer que vai baixar, mas pelo menos deixa de subir. Que já é um avanço. Já é um avanço. Então, a gente tem feito muito isso nesse sentido. Nós trabalhamos muito dentro da Assembleia, dentro da Cefinha. O pessoal da Cefinha até brinca comigo, vão me dar um crachá já de funcionário, praticamente todo dia eu estou na Cefinha. Tá? Então, a gente Lá tem... com o Luiz Carlos. Lá com o Luiz Luiz Fernando. E principalmente com o Antônio Carlos, que é lá do CREA, né? A quem eu agradeço demais a boa vontade deles com o sindicato. Então, tudo que nós pedimos é ouvido. É a grande vantagem desse governo, cara. É sentar para conversar, escutar. E se você tiver razão, por que não fazer? Pois é. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de conseguir as coisas para os sindicatos, tá? Aí o Arildo foi eleito recentemente, fazendo 2 anos, foi eleito, o mandato dele vai até 26, e provavelmente vai ser reeleito novamente, e a gente está nessa batalha aí. Maravilha. E Arildo, me explique como é que você enxerga, pelo menos na posição de presidente, essa atuação com os revendedores. Como é que você entende essa função primordial como presidente com os revendedores? Essa atuação à frente do Sindipetro, atuando na defesa da revenda, é importantíssimo para a revenda e para os consumidores, como o Eduardo acabou de frisar aqui, que nós atuamos em pró de um livre comércio, da livre concorrência, né, a nível de baixar os impostos, muitas das vezes taxas que querem ser inventadas ou aumentar, criarem novos impostos, e isso, toda vez que tem um aumento de impostos, de encargos, acaba indo para a ponta, vai para a bomba e quem paga é o consumidor. E que nós defendemos muito, né, que o consumidor é o nosso objetivo, né? Dele estar bem servido, dele estar sendo bem atendido, dele estar pagando um preço justo. E é um papel importante, que muitas às vezes não entendem e acham que os postos têm culpa de valores altos, de preços, é um commodity que tem muitas variantes. É dólar, é guerra, são impostos, logística. Principalmente logística. Na nossa região, sofremos muito aqui, né? No verão, você tem o Rio Seco, a gente tem uma dificuldade muito grande de que o combustível chegue até nós, que dependemos de balsa. 100% do nosso combustível, ele vem realmente da balsa? Nossa, aqui sim. Então faz total sentido o questionamento que eu conversando com o Augusto Pelúcio, o filho, na verdade, sim. Ele comentou que... Eu fiquei na dúvida sobre isso, mas acabei não entrando no mérito, que há uma compensação, e aí eu pergunto, não estou alfinetando, não, pelo amor de Deus, que o preço do combustível em Vilhena é o mesmo preço do combustível em Porto Velho, sendo que tem um custo logístico daqui até Vilhena. Como é que funciona isso? Não. Então ele estava... Me explique isso, por favor, secretário. O que acontece? A questão de preço de combustível. O preço é livre, cada posto vai vender o preço que quer e o preço que ele achar que deve. Se ele achar que ele consegue vender R$20, ele pode ir lá e vender e ninguém vai falar nada. O negócio que ele não vai conseguir vender. Não vai conseguir vender. Tá, o que acontece? Às vezes, essa questão, por exemplo, de diferença de preço daqui para o interior, principalmente de Vilhena, o que é? Por exemplo, aqui vocês lembram quando chegou um grande mercado aqui em Porto Velho, que tem posto de combustível dentro, jogou o preço lá para baixo, por quê? Porque ele não precisa do combustível para lucro, ele quer o combustível para quê? Para chamar o cliente para dentro do posto. Então, o modelo de negócio do posto de combustível não é vender combustível. O deles? Do posto sim, do mercado não. Ah, bom. Entendeu? Entendi. O posto de rua, o que ele tem? Ele depende daquela venda dele. Agora, o mercado não, ele usa o posto de combustível para atrair gente para dentro do mercado. E consegue fazer isso. E lá em Vilhena eles foram fazer isso também. Só que lá em Vilhena eles quebraram a cara. Por quê? Os postos de Vilhena não dependem de gasolina para sobreviver. A dependência deles que é diesel. Entendi. O volume deles é diesel. Então o que aconteceu? Então os caras baixaram mais que os caras.
Entendeu? Então isso aí o que que deu? Jogou o preço para baixo. E vai jogando, e fica essa briga. E aqui em Porto Velho, às vezes, também tem briga de preço. Não vou falar para você que não tem. De repente, uma companhia estoca mais, aí faz uma promoção, entre aspas, com a rede dela, aquela rede baixa, aí todo mundo vai ter que baixar. Aí quando volta à normalidade, volta todo mundo igual. Entendeu? O que não pode haver é combinação de preço. Similitude de preço não tem problema nenhum. Você pode ter. O que não pode haver é combinação. Que aí caracteriza um cartel. Sim. Exato. Inclusive, nós já fomos 2 vezes investigados pelo Ministério Público Isso durante anos. Ótimo. E nunca acharam nada. Nunca acharam nada. Simplesmente a gente fica sabendo da investigação quando vem o arquivamento. Depois de avisar. No começo vai avisar a gente no final, né? Entendeu? Então a gente é bem tranquilo. A única coisa que o sindicato não se mete, e tem nome de posto que não entende nisso, é justamente nisso, é preço. Isso é livre. Nós não se metemos com preço. De forma alguma, preço de bomba, não. Eu brigo com preço de distribuidora, tá? Que está achacando um posto ou outro, como nós já fizemos aqui, onde uma grande distribuidora, somos o único caso no Brasil que conseguiu colocar uma ação contra a distribuidora. Por quê? Porque a situação que ela estava fazendo, com os bandeirados dela, estava matando todo mundo. Aí todo mundo começou a gritar, falar, então tá, então vamos chamar para conversar. Não quiseram conversar, colocamos uma ação. Quando colocamos uma ação, aí se assustaram, vieram para conversar. Aí tiramos uma ação. Você entendeu? Então é nesse tipo de atuação. Por exemplo, agora esses dias atrás mesmo, estava todos os postos de Rondônia recebendo uma notificaçãozinha da Secretaria de Fazenda para pagar a diferença de ICMS dos últimos 5 anos. Ué, por causa da correção que fizeram do último ano? É porque o que acontece? Que houve efeito pandemia, que o governo teve aquelas situações de congelamento e de tudo. Então o que acontece nisso aí? Quando o posto vende abaixo da PMPF, que é a antiga PMPF, que hoje não existe mais, graças a Deus acabou, ele tinha direito a receber. O que era PMPF, perdão? É média ponderada. Ah, tá, ok. Tá? Porque o Estado fazia uma média ponderada de preço e ali tirava o imposto. E normalmente Porto Velho era o mais prejudicado, porque aqui era o preço mais baixo e a PMPF vinha bem assim. Então Porto Velho, quando nós entramos com pedido, e outra coisa, somos o único estado também de conseguir ressarcimento da Secretaria de Fazenda para os postos, aqui em Rondônia também, que foi uma ação nossa. Uma negociação muito longa que nós tivemos, foi 2 anos de negociação com o governo, até chegarmos num ponto comum de conseguirmos fazer isso. Então, teve postos aí que teve valores expressivos devolvidos, estão sendo devolvidos ainda. Tá, inclusive hoje eu dei a notícia para um dono de posto que os 3 postos dele já foram contemplados, tá? Com um bom dinheirinho aí para ele receber. Pô, maravilha. Né, Sérgio? E aí, demorou, mas chegou, né? E aí, Mais tarde do que nunca. é esse tipo de coisa que a gente faz. Então, por exemplo, agora mesmo nós estamos com uma situação, que depois a gente pode até aprofundar mais nisso, que é a taxa do IBAMA. Sim, fale sobre isso. Essa taxa de IBAMA é o seguinte, cara. O IBAMA cobra a taxa dos postos, taxa de fiscalização. Só que o IBAMA não fiscaliza posto. Aí uma vez foi questionado na justiça, eles alegaram que passavam... Há quantos anos isso é cobrado? Desde ensino por gente. Meu senhor... Ou seja, existe um órgão que recebe uma taxa para fiscalizar, mas ele não fiscaliza, porque até não é da competência dele. Não. Aí o que ele alegou? Que ele tinha convênio com as SEMAs estaduais e ele repassava esse dinheiro para as SEMAs. Tá bom. Aí quando a nossa federação falou isso, foi tá bom. Aí fui lá na SEMA, na SEDAM. E eles não ficam com nada. Com a SEDAM para saber se existia esse convênio. Não tem convênio nenhum, não tem repasse nenhum. Gente, isso é sério? Seríssimo. Aí não se deram contente. Então, um posto de grande porte pagava R$1.000 e poucos, uma distribuidora também o mesmo valor. Aí não se deram por contente, mudaram tudo. O que é? Um posto de grande porte passou para 5.500 e pouco. A distribuidora, que é 10 vezes maior que o posto de grande porte, também 5.500 e pouco. Só que com o posto é um agravante. A distribuidora é uma só. E o posto não. Se o posto tiver filial, se ele tiver 1, 2, 3, 4 filiais, todos viram. Pode ser pequeno porte, pode ser o postinho de uma bomba só. Vira grande porte pelo faturamento.
Caramba. Eles unem. E isso, meu amigo, dá uma paulada. É uma taxa, tem posto que vai dar mais de 100 mil por ano para pagar para o IBAMA. Não. Então, é um debate, isso aí como é que tá? Hoje está sendo está sendo votado na Comissão de Justiça o PL para tratar desse assunto. E nós estamos torcendo que isso passe, que seja aprovado na Câmara, para se acabar com isso aí. Agora, isso vai refletir em todos os estados ou apenas em Rondônia? Brasil, a nível de Brasil. Ui. Isso foi atuação de vocês, mal que me pergunte, ou é um Não, conjunto? Não, na verdade, a federação, junto com os sindicatos, vem fazendo esse trabalho, né? Nós estamos lá 8 anos 8 anos brigando. Né? Tem até um deputado Jerônimo lá que está à frente, nos ajudando muito. Inclusive, ele está lá agora presente na comissão, junto com o nosso presidente da federação. E estamos fazendo essa ação em conjunto dos estados, junto com a federação, pedindo apoio dos deputados federais, nível de Brasil, para tentar barrar isso. Porque isso aqui vai ser mais um custo oneroso e muito alto por um serviço que nem é prestado para revenda. E que vai refletir na bomba que vai prejudicar o consumidor. O consumidor. No final das contas, o preço vai sempre estar alto por causa desse tipo de imposto que... E é um absurdo, né? E o pior de tudo, que muito posto nem sabia que existia essa taxa. Muitos postos não pagam essa taxa. Nem sabia. Nem sabiam. E o que acontece? Eles agora estão na aprovando, eles querem receber com essa alta e eles querem receber 5 anos para trás retroativo com juros e multas. Não, então, assim, é uma gente. conta impagável para revenda hoje. Tem muito revendedor que, se ele for pagar isso aí, ele fecha o negócio. E outra coisa, se o cara não fizer o cadastramento certo, hoje eles têm cruzamento com tudo. Eles fazem de ofício. E arrebenta o cara. Gente. Então, nós estamos numa situação bastante complicada. Pra você ver, quando a gente fala que aí a revenda, às vezes, nem sabe o que está acontecendo isso. Entendeu? Às vezes a revenda está lá, né, o sindicato não faz nada, vai, pô. O sindicato está trabalhando. A questão que nós não terminamos de falar, a questão daquela notificação do Estado para receber a diferença dos últimos 5 anos, nós conseguimos segurar. Como? Em conversa, fizemos administrativamente, e conversando com o pessoal, foi suspenso a nosso pedido até que se decida na justiça. Tá? Então, se der tudo certo, e nós esperamos que dê certo, o pessoal vai ficar isento. E tem imposto aí que tem notificação de mais de 2 milhões. Cara, é uma paulada em cima da outra. É uma paulada em cima da outra. Então, dá um imposto para ficar louco. Se ele correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, como é que faz? Entendeu? Recorre para vocês para saber o que se vai fazer. Aí nessa hora que a gente entra conversando e vendo, segurando as coisas, né? E nós estamos com muita fé que essa ação dê resultado. Mas vamos lá. Se não deu nada, o juiz indeferiu nossos pedidos tudinho, nós já temos um pré-acordo com a Cefim, tá? Que se caso dezembro eles tiverem que cobrar realmente, isso aí no refis, a gente vai conseguir parcelar o débito em 120 meses. Já é um alívio. Tem que pagar? Tem que pagar. Então vamos pagar agora. O melhor é não ter que pagar, porque é uma injustiça. Porque isso aí não estava previsto no custo. E quando você compra o combustível, você já pagou o imposto. Então ninguém previu que se vendesse acima da pauta, teria que essa diferença para pagar. Isso não foi para o custo. Pois é. Não foi para o custo, não foi para o caixa. E aí ou seja, esse dinheiro não existe. Não existe. Foi dado para o consumidor, não tem. E aí quem que vai ter que pagar isso aí? Vai sobrar no lombo do consumidor, ele vai ter que ter do bolso do consumidor. É o que eu digo. E assim, a injustiça é muito grande nesse sentido. Há muitos anos passados atrás, aí, a vida inteira, a capital de Porto Velho nunca conseguiu vender acima de pauta, por conta da concorrência, que é uma coisa que eu acho muito bacana, tem que existir, defendemos ela, a concorrência justa e leal. E assim, um Porto Velho era um preço abaixo da pauta e por meio do caminho ia subindo por conta de frete e até acima da pauta muitas das vezes, por custo. Mas a gente nunca vendeu aqui. Nem acima, sempre abaixo da pauta. Muitas das vezes 30, 40, 50, né, o que ficou para trás. E hoje, se for para ser cobrado isso aí, vai ser uma injustiça. Foi bem na época do período da pandemia, que o governo também
sensibilizado com a situação, congelou a pauta para que não subisse. Só que aí o preço do petróleo foi disparando e foi subindo. Quando vê que não, a pauta estava congelada, mas o preço do combustível estava Lá em cima. lá em cima. Então, você veja assim, o problema que foi criado. Tentou se ajudar e acabou que agora a Criando revenda tem um outro problema problema. grande. E aí o sindicato está fazendo esse papel junto com o governo, com a Cefim, né? Como o Eduardo falou, que nós temos a agradecer por estarem nos escutando e atendendo e tendo a acessibilidade de tentar entender os dois lados, para que não seja cometida uma injustiça com a revenda. Porque já pensou você pagar um dinheiro, um imposto que esse dinheiro não entrou no seu caixa? Pois é. Aí Que você vai ter que começar a tirar do lucro, que muitas vezes é pequeno, porque a gente sabe que bem espremido, o revendedor trabalha com a margem muito pequena. muito reduzido. Vocês têm noção de quanto é que está a margem hoje? Ou vocês têm acesso a isso? Não, eu, enquanto sindicato, não. Tá, ok. Tá, a gente não é. Que esses são dados confidenciais, dado comercial. A gente não entra nesse mérito de saber quanto o posto está ganhando e quando deixou de ganhar. Tá bom. Tá, até isso, até o CAD nos proíbe isso. Até na Show. realidade, Bom saber. a gente às vezes fala para revendedores e eles não entendem, como o Eduardo falou. Muitos não entendem que não acompanham o trabalho do sindicato. Mas praticamente é a única área onde o sindicato não atua. Uhum. Não é da Definição nossa de sala, preço, então nós margem. não... Maravilha. Eu fico pensando, enquanto vocês vão falando, eu vou lembrando das minhas aulas. Eu estou dando aula justamente nesse semestre de economia. E quando eu paro para falar, principalmente sobre resultados como esse caso do logística, alta de preço, enfim, esses resultados que a gente não consegue prever, ou até mesmo uma tentativa boa do governo de tentar corrigir um problema e aumenta o preço no final das contas dos produtos. Por quê? Porque se tem um problema, o cara não tem de onde tirar, isso vai ter que ser repassado para o consumidor. Não tem. Então, vou fazer questão de Sempre. mandar essa aula para meus alunos. Sempre vai arrebentar nas costas do consumidor. Do consumidor. Pode ter certeza disso. Tá? É complicado, mas fazer o quê? A gente precisa atuações como vocês estão fazendo, que inclusive estão abrindo até a minha mente, querendo ou não, por mais que eu saiba um pouco do que é um sindicato, eu estou aprendendo aqui com vocês, principalmente desse nicho tão delicado. Muito delicado. É bem complexo. Porque Bem querendo ou complexo, não, né? primeiro que petróleo, ou pelo menos... vamos dizer assim, petróleo no geral é um poder quase que bélico, vamos dizer assim. Importantíssimo para a economia. Outra coisa, cara, que que o povo não acostumou ainda, e nem nós às vezes estamos. Porque como esse mercado mudou muito nos últimos anos, e está mudando todo dia. Por exemplo, antigamente a gente tinha previsão, a gente sabia mais ou menos quanto a Petrobras ia aumentar. Tá? Então a gente mais ou menos está acompanhando o mercado e fala, tal dia vai ter aumento de preço. E a gente dificilmente errava. Então muito revendedor ligava para mim e perguntava, vai subir ou vai baixar? Aí eu dava prognóstico para ele. Hoje eu não consigo mais. Por quê? Mesmo acompanhando o mercado, do jeito que eu acompanho diariamente, tá? Às vezes 2, 3 vezes pegando a paridade, como é que tá, você não consegue. Por quê? Porque apareceu o importado. E hoje, só para você ter uma ideia, se eu abrir aqui no site, vai te dar a gasolina hoje, por exemplo, a Petrobras está vendendo abaixo do mercado internacional em torno de 66 centavos. 17, 18% de diferença. No diesel está dando aí 13, 14% abaixo do mercado internacional. É bom. Para o consumidor, a princípio, seria bom se não tivesse a distribuidora importando esse produto mais caro e fazendo um mix. Porque o que acontece? Eles são obrigados a comprar da Petrobras. A Petrobras não supre o mercado nacional. Esquece. Nós somos autossuficientes em produção de petróleo, não em refino. E dentro da cadeia... Dentro da cadeia, a principal coisa aí é o refino. Que, inclusive, nós temos um problema de refinaria no Brasil, né? Não tem. Hoje nós temos que importar de 25% a 30% da gasolina e em torno de 20% de diesel. Jesus. E qual é o risco que nós estamos correndo agora? Tá, a Petrobras não sobe. Por política, que estão querendo mudar o presidente, essas coisas tudinho, que eles querem voltar a usar a Petrobras politicamente. Eu acho que isso é errado.
Petrobras é uma empresa que tem que dar lucro. O seu acionista tem que dar lucro para todo mundo. E baixar o custo precisa ser o Sim, mais eficiente sim. possível. Mas né? agora, como é que você vai fazer isso com intervenção política dentro da Petrobras? Não consegue. Não faz. Então, o que acontece nesse meio tempo todinho aí? Hoje, quem determina o preço não é mais a Petrobras. Quem determina o preço são as distribuidoras. E aí começa a aparecer custo, que eu sempre falo, os custos invisíveis, que não, eu sempre converso com o Procon, provavelmente. Os custos invisíveis, o que é? É custo que não é divulgado na mídia. A distribuidora tem um aumento de custo lá. Ela pode ter N também de custo. Nem dos outros. Vamos dizer aqui, entre aspas, furou o pneu da balsa. É um custo. Você entendeu? Ok. É um custo que ele vai ter lá. Então, tudo para eles é custo. E agora eles estão de mão livres para agir. Então, quem determina preço hoje são as distribuidoras. E qual é esse problema que nós enfrentamos aqui? Onde nós temos 5 distribuidoras. Nós precisamos ter no mínimo mais 2 para ter concorrência pesada. Aí ficaria bom. Entendeu? Porque aí você consegue... não estou falando que tem combinação de preço dela nem nada, mas aumentaria a concorrência, melhoraria. Sim, o livre comércio funcionaria melhor. Vocês concordam? Sim, inclusive, nós já fomos para fora, convidamos empresas para vir para cá, mas infelizmente nosso mercado, se comparar com São Paulo, Minas, é mínimo, né? Então é difícil você conseguir trazer uma empresa de grande centro para cá. Mas nós vamos continuar tentando. Setembro tem esses propostos, nós vamos estar lá e vamos estar conversando com novas distribuidoras de novo, tentando fazer a cabeça do povo vir para cá. Essa Expo Posto fica onde? São Paulo. São Paulo é a reunião de postos do Brasil, de distribuidoras. Brasil tudo que é ramo de posto. É um encontro de revenda, né? É uma feira de negócios, na verdade. Onde Muita você tá lá palestra. todas as grandes CIAs, as regionais, né? Internacionais também? Pode no caso, vem, porque vem as trade também. Vem as trades, né? É uma feira hoje que o ano passado, ela está com 17 a 19 mil metros quadrados, e esse ano ela está indo para 30 mil metros quadrados de área. Caramba! Então é grande, é um mega do negócio, você entendeu? Então é muito grande. Então essa feira é feita por uma empresa junto com a Fé Combustível. Que é a nossa federação. A Federação Nacional. Então, isso aí a gente vem... o Brasil inteiro está lá. Então, dá muita gente, cara. Muita gente mesmo. Todas as tendências de mercado ali, do segmento, tá lá. Posto, peça, tipo a posto, os postos, as distribuidoras, a parte de conveniência é muito forte também. Então, tá todo mundo lá. Tudo que é relacionado a consumo, imposto, tá lá. Interessante. Eu espero que realmente tenha uma grande diferença, ainda mais que essa semana, não, hoje, na verdade, saiu uma notícia de que pelo menos os deputados, ao que eu vi era o Maurício Carvalho, estava brigando para, junto com o Acre, se não me falha a memória, com o deputado do Acre, para, dentro da Amazônia Legal, conseguir trazer outras empresas aéreas para poder começar a facilitar esse comércio. Querendo ou não, Porto Velho tem uma posição logística muito interessante. Sim. Só que isso não é explorado. Primeiro de tudo pela parte viária, ou aérea, né? Para começar a facilitar. De repente, trazendo mais empresas, isso possa começar a facilitar o estudo, um interesse em investimento, talvez. Porque querendo ou não, a gente só depende a nosso combustível vem de onde, perdão? Fluvial, vem do Amazonas. No Amazonas mesmo. Porque a gente só depende dele. Por que não, de repente, uma nova vindo do centro do estado? Vem quando o rio, por exemplo, esse ano, quando o rio estava muito baixo, que não conseguia vir balsa, veio alguma coisa do Mato Grosso, vem de Rondonópolis. Rodoviário, mas o custo é muito encarece alto. demais. Encarece aí 30, 40 centavos de frete. Caramba! Então fica inviável. O ideal seria estender as ferrovias para cá. Esse aí seria o ideal, o sonho. Né? Dúvida. Eu vi recentemente uma notícia sobre, que inclusive Bill me mandou aqui, ó, uma pergunta muito interessante. Já faço a pergunta, Bill. Sobre a privatização do Rio Madeira, sobre a linha fluvial do Rio Madeira. Vocês ouviram alguma coisa relacionada a isso? Não. E isso me traz um alerta, porque se vão privatizar, vai ter algum custo, alguém vai ter concessão sobre isso, e isso vai aumentar o preço do nosso combustível. Correto? Não, mas hoje, o que acontece? Hoje nós temos um custo
Tá? Que do jeito que está a Madeira, tá bem complicado. Se for privatizar, vai ter pedágio igual As a rodovias. rodovia. Uhum. Tá? Eu nunca vi isso pra mim. Não, Privatizar pra mim, a área também, fluvial. porque a primeira coisa, tem que dar drenagem de segurança. Qual que é o grande problema hoje? Seca, encalhe, pirataria. Nós temos uma pirataria muito grande. no Pirataria no Rio. No Rio. Pesada. Teve caso aí de balsa. O que que acontece? A balsa sai de Manaus, com satélite, com tudo. Os caras chegam com um barquinho pequeno, vendem a tripulação, não deixa parar o comboio. E o comboio vai seguindo, eles vêm e encostam outra balsa do lado vazia. E aí bombeia o combustível todinho. Mentira, gente. Cara, não. Não, teve uma situação que os caras subiram lá em Borba, mais ou menos, perto de Humaitá, eles desatrelaram e soltaram a balsa. Levaram 2 milhões de litros de combustível, entre diesel e gasolina. Ô, Então, meu amigo, então, o seguro, isso tudo que aconteceu. Teve outros roubos de 400 mil litros, de 500 mil litros, roubos menores, inclusive aqui em Porto Velho, foi preso o pessoal. Aí roubando aqui no Porto. Então a pirataria está solta no Madeira. Se for privatizar e nós tivermos segurança, é perigoso, mesmo pagando pedágio, é perigoso baixar o frete, é baixar o custo. Porque o custo da insegurança é muito alto, muito por causa do alto. seguro. é... Então, meu amigo, é bem complicado isso aí. É muito complicado. Realmente, o caso logístico é um definidor do preço. E quem tem que pagar esses 2 milhões de litros? O consumidor. Não, quem Não, tem que o pagar esses 2 transportador. milhões de litros foi o transportador. Ué, por quê? Como é que é os casos aí? Peraí. Porque o que acontece? Hum, A balsa é como se fosse um caminhão. sim, Eu vou lá e contrato a balsa para trazer o combustível. Entendeu? ok. Aí esse combustível não chegou aqui, o cara vai pagar pelo. Cadê o meu combustível? Tem que receber de volta. Simples assim. Ok, digamos que ele amortize esse custo dessa perda. Na próxima, ele não vai embutir esse custo, não? Vai diluir essa perda em outros transportes, Muitas não? das vezes, O se que pegar que um eles fizeram? transportador fraco, ele quebra na primeira viagem. Na primeira Não viagem, o paga que acontece? Tem como. Sobe o frete. E aí é todo mundo. É inviabilizado o negócio. Subir o frete. O que acontece? Você quer? Eu levo, mas É vai tanto. por tanto. Por Pois conta é. do risco. É isso. Aí é, o cara é tem que vir dilúvio. guarda armada, tem que vir tudo. Contando com risco, né, nesse caso. Quem Então. paga é o consumidor. É, quem paga é o consumidor. Ou seja, Entendeu? é o E consumidor. um dos motivos de outras CIAs não virem atuar na região é a logística. A insegurança da É logística. muito grande. Nós já fizemos, cara, muita reunião. Com o Cefim, SESDEC, com o ICL, com o Instituto de Combustível Legal, tentando achar uma forma, com Marinha, com todo mundo nós fizemos. Ministério Público, pra você pensar. Uma vez nós fizemos um workshop aqui, convidamos todos os órgãos. Acho que o único órgão que não foi o Ministério Público Estadual. O resto estava todo mundo lá. Tá vendo? Para tratar dessa questão. Por quê? Inclusive com a Marinha. Aí você começa a ver a burocracia, ferrar tudo. A Marinha é um órgão federal. É um órgão nacional. Só que barra na área de jurisdição. Por exemplo, onde está acontecendo os roubos? Os roubos acontecem no Amazonas, do Humaitá para baixo. Para cá é mais difícil. Para a Marinha sair daqui de Porto Velho para ir para baixo de Humaitá, era preciso autorização de quem? De Manaus. Uhum. Senão ela não pode ir. Mesmo sendo federal. Mesmo sendo federal. Que loucura. Inclusive, nessa proposta lá, isso também teve essa reunião lá no Pará, teve no Amazonas, em Manaus, e teve aqui. A proposta dos armadores, que são os donos das balsas, eram de pedir que a Polícia Federal fizesse um decreto presidencial lá e desse autoridade para a Polícia Federal atuar no Rio Madeira. A parte de armamento, barco e tudo, seria tudo doado pelos empresários. Caraca. Porque, cara, essa é mais barato. Pois é. Da arma, da barco, da tudo que a Federal precisar, da equipamento, do que o risco. Entendeu? Isso é muito mais barato.
Você juntar aí todos os balseiros, o que aconteceu? Os armadores iam juntar lá 10, 12 milhões, quanto é que é o negócio? É isso aqui, tá, toma aqui. Ou seja, então antes de você criticar o posto, pense que eles também estão tentando baixar o preço. Com certeza, sempre. Cara, a última coisa que interessa pro posto é preço alto. Porque o consumidor às vezes não entende, às vezes, né? O posto. Para nós, o pior cenário, como empresário agora falando, é subir preço. Porque toda vez que o petróleo sobe, é menos dinheiro no caixa, é menos poder de compra, é mais juros que você acaba dependendo, é mais taxa de cartão. Então, assim, para nós é o pior cenário. Subir é ruim tanto para o empresário quanto para o consumidor. O consumidor. Caraca, eu tô realmente impressionado. Por isso a briga do Sindipetro em estar na linha de frente nessas todas essas demandas, aonde você vê que está saindo alguma coisa que vai onerar o custo, aí junta o sindicato na esfera municipal, estadual, e quando a gente não consegue, a federal também, que está lá fazendo um puta de um trabalho. E isso é uma briga diária, meu amigo. Diária. Agora, presidente, lhe pergunto, o Bill fez uma pergunta muito interessante, vou jogar para você. Por que existe diferença de preço de combustível por região? Por exemplo, segundo o Bill, que é Minhoca da Terra, né, Guajará-Mirense, acertei o gentílico? É isso mesmo. Lá é mais barato do que Porto Velho. Lá Tranquilamente isso para aí responder. é fácil de responder. Lá o governo do estado querendo fomentar Guajará-Mirim, querendo reativar Guajará-Mirim, né, dar vida ali para aquele município. A única forma que ele encontrou aí, ele abriu mão de R$1 por litro de ICMS, desse imposto, para fomentar lá e jogar isso para o consumidor. Para quem sair daqui, for em Guajará-Mirim fazer compra, for passear, trabalhar, fomentar o comércio lá, e tem essa diferença hoje, que é de R$1, né, Eduardo? Tanto na gasolina quanto No diesel. E é limitado a Guajará-Mirim. Você vê que nem a Vila Nova zero imposto. Abrangiu a área ali. E é zero de imposto naquela região. O único imposto que é cobrado na gasolina é o do anido, que vai na gasolina, que é 27% de anido. E o B100 no diesel. E o B100 no diesel. É a Então, mistura. dá troquinho. Então, dá mais. Hoje a gasolina deve estar dando 1,10, 1,12 mais ou menos de diferença. E o diesel R$1. Então, para quê? Para fomentar o Guajará. Guajará-Mirim. Isso foi uma decisão do governo do estado, né? Agora isso é estadual. Interessante. E tem outras regiões assim também aqui? Ou Não. só? Não, só lá. Só lá. Tá, inclusive a gente acompanha isso muito de perto, porque se deixar esse combustível sair de lá, vai complicar outras áreas. Porque eles compram R$1 mais barato que Porto Velho. Se eles vender com 50 centavos, Mais barato? Pois é, ele começa a desregular o mercado. Começa a bagunçar o mercado. Não é nem desregular, é bagunçar mesmo o mercado. Não, é assim, o governo... Só que, qual que foi o nosso pedido? Eles sabem hoje, a Cefim sabe a média que cada posto vinha vendendo, e isso é histórico. Um posto que saiu de 100 mil litros e vendeu 1 milhão de repente, tem uma coisa errada, concorda? Não tem esse consumo lá, né? Historicamente, a gente sabe que o Guajará-Mirim consome entre diesel e gasolina 800 mil litros mês. Tá? Historicamente, isso é história. Isso é dado aberto ou só... Não é dado aberto. Se você entrar na Cefim, você acha. Tá. Isso é dado... Oficial, né? É oficial da Cefim. Você entra lá na CDE que tem tudo lá. Então, se fugir muito disso, vai ter um aumento de consumo? Vai. Mas não tão expressivo. Se tiver, vai chamar atenção. Aí, se eu perceber isso, enquanto sindicato, eu vou conversar com a Cefim, porque a gente não pode. O benefício é para a cidade de Guajará-Mirim. Para você ter uma ideia, a lei diz que, o decreto diz que nem tambor de 200 litros pode sair. Se entrar um caminhão lá em Guajará-Mirim e encher os tanques lá em Guajará-Mirim, sem problema nenhum. Ele vai lá, abastece, enche o tanque dele, tá? E vai embora. Agora, na carroceria, zero. Nem um balde, nada. Nem caminhonete pode. Tá? Que interessante. Então, vamos ver. Na teoria, tudo muito bonito, tudo funciona.
Vamos ver como é que vai ser na prática. A gente está acompanhando esse par e passo. Essa isenção, esse incentivo tá desde quando? Começou agora há pouco Começou tempo. agora, Tá, uns 3 meses. Ah, bom. recente. Tá, inclusive, cara, tá tendo muita movimentação e a gente acaba, por ser do ramo, eu fui procurado por um pessoal da Bolívia, do ramo de combustível também. Um ex-diretor da ANP deles lá, que eu não sei, não lembro o nome agora, como é que chama. E levei ele para conversar com o Luiz Fernando, secretário. Trocaram lá uma meia hora de conversa, muito interessante, fiquei sabendo muita coisa. A ponte diz que realmente sai. Tá? Eu fiquei sabendo também. Tá, Vai sair. a Bolívia, inclusive, semana que vem, parece esse mês, hein? Estão vindo aqui para conversar também, para tentar... Qual que é o grande problema que nós temos com a Bolívia hoje? Mesmo fazendo a ponte. É a logística dentro da Bolívia. Por quê? Porque o chinês quer fazer esse corredor. O chinês quer porque quer o corredor da Bolívia, porque ele economiza 1.500 quilômetros. Pelo Peru isso está dando problema. Entendeu? Descarrega lá no Peru, vem para cá, mas só que são 1.500 quilômetros mais longe. Se descarregar no Chile, em Arica ou Iquique, você economiza. E qual é o grande problema que tem? É os sindicatos na Bolívia. Porque são muito fortes. Hoje eu não consigo entrar com um caminhão brasileiro para sair daqui e entregar 80 quilômetros dentro da Bolívia, lá em Ribeirão Alta, por exemplo, combustível. Porque esse combustível é brasileiro que eles estão comprando. Então, se eles for levar esse combustível, tem que deixar em Guajará-Mirim. Se entrar para Guajará-Mirim, ele descarrega lá dentro da cidade, na base deles lá. Se for para Ribeirão Alta, tem que ser caminhão boliviano. Nossa, então, velho, cara, é complicado. E a mesma coisa, o chinês quer trazer container, o container vir aqui e voltar carregado. Eles trazem para a indústria que eles querem montar lá. São várias fábricas, pelo que eu sei, de montagem, mas vai ter emprego em Guajará-Mirim. E vão gerar, por exemplo, já tem se eu não me engano, uma fábrica de bolsa lá em Guajará-Mirim e um chinês, que foi o plano piloto, que seria. E tá dando certo, e o que eles querem fazer? Eles querem trazer mais coisas. Então, para trazer isso aí, eles precisam desse corredor logístico. Senão fica inviável. E esse corredor logístico, para acontecer, tem que acontecer sem a interferência. Tem que dar frete para os caminhões bolivianos? Tudo bem, beleza. Mas deixar livre trânsito, como o brasileiro tem dentro do Chile, dentro da Argentina. Entendeu? É livre trânsito, tanto deles como nosso. Quer dizer que, historicamente, a China tinha... vamos dizer assim, sei lá, o histórico de uma baixa, como é que eu posso dizer? Um custo baixo de produção. De manufatura. De manufatura, boa, assim melhor dizendo. E agora eles estão pegando da gente. É isso mesmo, eles estão vindo para cá montar. Então, virou contramão, né, cara? Baratear o custo, mais ainda. Caramba, ou seja, temos mudanças gerais no mundo sobre sim. isso. Ué, se você traz uma bolsa, uma bolsa montada. De lá, tem um volume. Ela vai caber X bolsa dentro de um container. Dentro do container. E se ela vir desmontada? 2X de bolsa dentro do container. Então, entendeu? Aqui só monta. Eu lembro de um caso parecido, só que era de sapato. O rapaz estava querendo montar uma fábrica aqui em Porto Velho e acabou não conseguindo por muita burocracia. Eu ainda não entendi o porquê disso, mas ele queria também trazer desmontados calçados, que cabe muito mais, que só montaria. Hoje, se ele quiser fazer isso em Guajará, pode. Se você sabe o telefone, ele indica para ele. Qualquer coisa, manda ligar para mim, que eu indico os caminhos das pedras para ele. Maravilha. E tem esse decreto também que é novo em Guajará-Mirim, tá? O governador quer porque quer desenvolver o Guajará-Mirim. Não, e tá precisando, viu, Bill? Seu projeto de desenvolvimento de Guajará tá andando mais rápido do que você imaginava. É, isso aí. Fico feliz, cara. Fico muito feliz. Cara, eu cheguei aqui em 2018, então, querendo ou não, de 2018 para cá já teve muita mudança. E quando você vê o estado todo crescendo e mudando rapidamente, isso dá um alívio. Eu cheguei em Rondônia para ficar 2 anos. Eu lembro, eu vi essa história. Cheguei em 2019. Então, 90, 91 era para ir embora. Aí eu conheci essa figura.
Não, seu preço chegou em 2000 e quanto, perdão? Eu cheguei em 1989. Ah, 89. Aí em 92, 91, 92 era para mim voltar para Campo Grande. Aí eu conheci essa figura aqui de shortinho, né? Eu não imagino essa cena, não. Entendeu? Eu conheci calça curta. Desde essa época aí. Aí fui ficando. Em 95 a empresa quis me devolver para Campo Grande. Eu era gerente da filial do Expresso Araçatuba aqui. E eu assumi a regional do Mato Grosso do Sul todinho. Aí não quis sair. Foi na época que nós montamos o Bingo Clube. Ah, com o Enquanto Cláudio. estava legal, trabalhamos. O dia que falou, não, a partir de hoje o jogo é ilegal, simplesmente fechamos as portas e acabou. Tá, então a gente está aí na labuta já há bastante tempo. Então eu vi esse estado. Eu vou te dar um dado. Quando eu cheguei aqui em 89, porque a gente sempre foi ligado à pecuária. Tá, eu sempre tive essa... Minha formação, eu sou técnica pecuária. Então eu sempre tive essa visão. Quando eu cheguei aqui em 89, Rondônia tinha 400 mil cabeças. 400 mil, Rondônia. O Acre tinha 800 mil. Hoje, o Acre tem 800. Não. Na época, então. Ok. Nós tínhamos 400, eles tinham o dobro. Hoje, nós devemos estar na casa de 15 a 16 milhões de cabeças. O Acre, no muito, é 4, 5. Caraca. Aqui daqui deu. Não, Terra não valia nada, cara. Muita gente fala que não, que o garimpo... A melhor coisa para Rondônia que aconteceu foi acabar o garimpo. Aí valorizou terra, valorizou tudo. Aí todo mundo começou a investir. Porque antigamente ninguém investia em terra aqui. O garimpo realmente dominava tudo aqui, né? Entendeu? Eu tenho também uma história muito engraçada. Eu atendia o governo do estado, na verdade, na agência que eu trabalhava. E eu lidava muito com a SEAGRE. E a época era o Padovani. Nós, acertando o Rondônia Rural Show, acho que, sei lá, 3, 4 edições atrás, ele comentou sobre alguns dados numa reunião sobre vários produtos agropecuários. E não tinha, na época, algodão. Ele disse, não, a gente vai fazer um teste ali no final, acho que no Cone Sul, se não me falha a memória. Olha, Emiliano. Em 6 meses, ele já conseguiu chegar no ranking de produção. E eu digo, como é que consegue isso, cara? Hoje não, a agricultura, bicho, ela é fantástica. Não, mas tudo bem você iniciar e produzir. E não apenas em 6 meses tu já entrar por um ranking de terceiro maior produtor do Brasil, alguma coisa assim. Sim, porque o lavoureiro, digamos assim, ele é muito arrojado. Não, e o povo aqui realmente se eu empenha nisso. tiro o chapéu para esse povo. Esse povo Isso tem me chama coragem. atenção. Eu costumo falar o seguinte, que eles têm coragem de mamar em onça. Tá? Caraca. Porque os caras são desbravador mesmo e não tem medo de fazer conta e investir. É. Tá? Então tem que ter chapéu para esse povo. Então Rondônia, cara, deu um salto de 89 para cá violento. Porto Velho, quando eu cheguei aqui, a Rio Madeira só tinha no meio ali 5 metros de asfalto, poeirão dos dois lados. Aqui na Jorge Teixeira também, que era 2 trilheiros de asfalto que entrou lá, que era 5 metros de um lado e 5 metros do outro. Aí não vamos falar de Jorge Teixeira, Avenida Kennedy, que não era Jorge Teixeira. Nossa! Aí eu me lembro bem. Antiga, né? Isso mudou em que ano, só pra eu entender? Aí mudou depois que saiu aquela pista do aeroporto lá, né? Jorge Teixeira. Foi depois que morreu o Jorge Teixeira. Porque faz sentido, foi homenagem a ele que foi. E aí Foi existia fundado ali o onde que tem o posto na frente da rodoviária, ali na Jorge Teixeira com a Carlos Gomes. Ali existia churrascaria Capuco. Lembra? Lembro. A gente sentava ali para comer, passava caminhão, dali a pouco você tá comendo, você tá sentindo. Só areia. A poeira. Não, aí você fala, pô, tô comendo milho, não, é a poeira que tá na carne. Não, Caramba. era triste, cara. Bom saber. Mas voltando ao assunto dos combustíveis, que é a pauta principal. Inclusive, a gente poderia depois fazer um episódio só sobre Rondônia e seus primórdios. Quem sabe, né? Presidente, novas regras de cálculos de ICMS. A gente entende que existem alguns custos, como, por exemplo, taxa do IBAMA, incidência de impostos. ICMS, eu acho que é o principal do custo do revendedor, correto? Como é que tem ficado isso? Eu vi também algumas tratativas de vocês, como sindicato, com o governo do estado, tentando reduzir isso de alguma forma, ou melhorar essa situação. Porque, querendo ou não, combustível a gente entende que eles querem arrecadar, mas
Se aumentar o combustível, vai aumentar uma série de produtos que dependem do custo logístico que está envolvido, né? Como é que está essa situação sobre ICMS? ICMS teve uma redução no governo passado, né? Isso aí é o seguinte, cara. Você lembra da greve dos caminhoneiros? Teve aqui, Lembro. parou o Brasil. Peraí, qual delas? A da Parou o época da Brasil. pandemia? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. E parou o Brasil. Tá, lembro. Aquela grande. Né, acho que era o Temer que era o. O presidente. Que era o presidente. Uhum. Naquela época, quem era governador era o Daniel. Daqui, o Daniel. Né? Daniel Pereira. Uhum. Que era o governador. E nós tínhamos uma reivindicação que nós fazíamos há muito tempo dentro da Câmara, dentro do governo, tudo que era acabar com a famigerada pauta, porque a pauta era injusta, para fazer o ad-rem. O que é? Sair do ad-valorem e passar para o ad-rem. O ad-valorem é a pauta. Eles calculam a pauta, o preço médio ponderado dentro do Estado e te cobram. E aquilo mudava a cada 15 dias. E às vezes, cara, baixar nunca, só subia. E a paulada sempre vinha cada vez maior. Aí, na época da pandemia, né, dessa greve dos caminhoneiros, eu entreguei a pauta para o governador, justamente sobre isso. Aí esquentou. Aí com o governo Bolsonaro, com aquela bagunça que teve de preço, não sei o quê, e com a lei 192, com a que o Mendonça canetou lá no STF, tá? Ela passou a sediar a ad-rem. E esse ad-rem hoje, por exemplo, se a gasolina fosse por uma pauta, hoje nós estaríamos pagando de ICMS em torno de 1,50 ou 1,60. Sobre o custo Sobre o custo. o custo final. O preço final. O preço final. Então, o que acontece isso? E esse, te digo ano passado, e esse imposto, né, não é vender para depois pagar. Quando a gente compra, ele já está antecipado. Uhum. Ele é antecipado. Isso não deixa de perder isso. E aí, o que acontece? Com isso, hoje está 1,31 a gasolina. E o diesel está 1,08. Então, isso também é uma vitória da nossa federação e nossa. Tá? Porque a gente vem brigando. E quando foi para negociar qual seria o valor da pauta, todos os sindicatos no Brasil todo, conversamos com a secretaria e da nossa parte que nós vamos conversar também, pedindo que fosse a menor possível. Tá? Porque a sanha de querer cobrar, já tinha arrefecido bastante. Tá? Porque a gente fez o governador entender, fizemos o secretário de Fazenda entender, que subir o preço da pauta, quem vai pagar o consumidor. Sobe na bomba. Entendeu? E nisso eles entenderam, então começaram a segurar. Puseram a perna no freio. Então hoje o ad-rem, ele muda a cada 6 meses. Antigamente mudava a cada 15 dias o ICMS para ter. E ele é definido pelo CONFAZ, que é o Conselho do Secretário de Fazenda. E no CONFAZ eles vão lá e vê a pauta. Eles fazem o cálculo de quanto é que vai ser esse ad-rem, com base nos últimos 60 meses. Então, a média entre o atual e os últimos 60 meses. Então, puxa sempre para baixo. E isso tem ajudado bastante. E o Estado está arrecadando também normal. O Estado acabou não perdendo, está arrecadando normal. Entendeu? Mas é mais uma batalha que nós vencemos a duras penas, cara. E não foi fácil, Até porque no passado, todas as vezes que a gente tentou correr atrás disso aí, a gente nunca tinha êxito por conta do CONFAZ. Porque se qualquer um dos estados não aceitasse mexer na pauta, que eu acho que nem o governo podia mexer, aí era suspenso, vamos dizer assim. E quem definia a pauta? A PMPF. Cada estado define a sua. E mandava para o CONFAZ. Lá no CONFAZ ele soltava a tabela. E com o ad-rem, não. O ad-rem, ele veio e ia ser definido numa média nacional. E acaba nos ajudando. Porque nós estamos na ponta. O Acre também é beneficiário.
Dúvida sobre justamente essa parte nacional. Eu tive uma entrevista recentemente sobre com a é a representante, ainda vai sair esse episódio, é representante do Ministério da Cultura aqui. Ele estava falando sobre essa distribuição de verba, acho que é verba, vamos dizer assim, pelas essas leis de incentivo, como o Rouanet e afins. E ela me falou um ponto legal, que conseguiram brigar pela região norte para ter um diferencial. Por quê? Fazer uma turnê aqui de Porto Velho a Ji-Paraná tem um custo muito doido, muito longo. E geralmente ele é assim, eles pedem que você faça uma turnê em 4 cidades diferentes. Qual a próxima cidade mais próxima? A mais próxima, que tem 100 e poucos quilômetros. Eu sempre falo o seguinte, cara. A noção de distância do rondoniense é completamente diferente do paulista de qualquer lugar. Aí eu pergunto, essa média não deveria ser, ou eu estou pensando de forma errada, também ser considerado esse fator região norte? Tem uma média só da região norte e uma média de São Paulo? Porque querendo ou não, São Paulo, por exemplo, o Sudeste é muito forte. Não, nesse caso do combustível, não. E tendo uma média nacional, nós somos beneficiados. Ah, é? Porque o custo aqui é mais alto. Lá é mais barato. Ao contrário. Entendi. Por exemplo, Entendi. E nessa o situação, contrário. nessa situação hoje, que você acabou de falar aí, qual que é a grande dificuldade hoje pra gente? Nós vamos fazer um evento, dia 8 e 9 de setembro. Vamos reunir todos os postos da região norte. Tá? Vai vir pessoal do Amazonas, vai vir pessoal do Acre, vai vir pessoal do norte do Mato Grosso. Nós de Rondônia todos vão ser convidados. Agosto, não? Agosto. Agosto. É 8 e 9 de agosto. Falou setembro, né? Setembro eu tô fazendo confusão que é da Expo Posto. E aí, qual que está sendo a dificuldade? Contratar palestrante que queira vir. Palestrante de peso. Por exemplo, nós já trouxemos no passado, em 2019, nós fizemos em junho de 2019, nós temos o William Vac. Caraca. Nós temos o William Vac. Agora nós estamos tentando trazer ou o Caio Coppola ou o Dalton Dallagnol para dar a palestra principal. E aí? Não conseguimos fechar a agenda com eles ainda. Entendeu? Na verdade, É tudo muito complicado. nós vamos fazer esse evento, é um evento regional. Esse evento não era nem para acontecer em Rondônia, ele ia ser do Tocantins. Aí dentro da federação, junto com o presidente lá do Tocantins, conseguimos trazer esse evento para Rondônia, para aquecer mais a revenda e, né, chamar mais para perto. E é uma feira de negócio muito importante, que vai ter a região norte inteira e vai vir empresários, presidentes do Brasil inteiro vão estar aqui. A nossa ideia era que nós íamos fazer esse evento regional, fazer em Cacoal, hoje Paraná, fazendo no meio do estado e para juntar mais a turma. Tava tudo pronto. O Eduardo já tinha ido lá, já tinha conseguido o local, estava tudo alinhado. De repente, o preço das passagens começaram a subir desenfreado. Inviabilizou o evento. E acabou os voos do interior, né? Aí não tinha mais voo no interior, para cá um absurdo de caro. E assim, cada stand desse ia trazer de 4 a 5 pessoas. Se nós fizemos uma conta lá, não tinha a mínima condição de nós fazermos o evento. Porque inviabilizou por conta das passagens. Então assim, nós aqui na ponta sofremos muito. A todas as reuniões que tem da federação, em todos os estados, todas nós estamos presentes. E tem hora que você tem um preço de passagem que é absurdo. Você pega uma passagem de Brasília para Bahia, que nós estávamos cotando lá, tipo R$800, 300, 600. Pois é. Aí para mim ir para Bahia lá eu pagar R$8.000, 7.000. Esses dias teve um evento em Manaus. Aí quando a gente foi ver, a passagem era quase R$10.000. Aí nós tínhamos que estar lá. O que nós fizemos? A gente foi de carro. Caramba. Porque ninguém conseguiu E eu passagem. não fui, porque tem uns probleminhas sérios de pedra no rim. Falei, eu de carro não consigo ir, por causa de pegar a estrada de chão. Aí foi só os dois. Então, assim, é um absurdo. Eu acho que uma das coisas que, né, o governo, como você falou aí, que o deputado está correndo atrás, a gente já participou também com o vice-governador, lá com o Ranieri da Fé Comércio, né, em cima, correndo atrás, tem um empenho muito grande da parte deles. Eu acho que é um fundamental que precisa resolver essa questão dos voos em Porto Velho, porque a gente sofre muito para sair daqui, para entrar é um absurdo. Isso, imagine que
vocês como empresários, como, sei lá, como pessoas que dependem disso. Imagina a pessoa que só vai tirar férias uma vez no mês, ou uma vez no ano. Não tem uma condições, necessidade. Viabiliza. Cara, eu vou te dar um dado aqui que eu não sabia. E eu acho que até isso é utilidade pública. Que eu fiquei sabendo esses dias. Por exemplo, se você for comprar uma passagem de última hora, mora o teu ente querido lá, sei onde, Ah, isso sim. e você vai comprar a tua passagem de última hora, você tá morto. Não é o... Também. Também. E aí eu fiquei sabendo o seguinte, tá? Que existe uma situação que se você ligar para a companhia, explicar o porquê que você está indo e apresentar o atestado de óbito, eles te fazem preço promocional. Ou te levam gratuitamente, que tem essa possibilidade também. ainda. Né? Isso para mim era novidade. É, pra mim também. Eu descobri, acho que ano passado. Eu isso. descobri agora, semana Mas- passada, esse cara tá me falando, eu falei, opa, não sabia dessa não. Como graças a Deus ninguém da minha família faleceu, e assim Ah, eu espero que cara, continue. Faleceu o irmão, não ia por causa do preço. Não, e somente aqui, né? Pelo amor de Deus. Sem condições. Eu fui em março pra Bahia, meus sogros moram lá. Eu e minha esposa. Isso que eu tenho um cachorro, eu tive que deixar com alguém, porque 2 não dá. Eu tive que raspar todo o estoque de milhas. Eu tava vendo preços, como você tava fazendo um comparativo. São Paulo, Bahia, 38 mil. Brasília, Bahia, 16, 20 mil milhas. Eu fui daqui pra lá, eu gastei 180 mil milhas. É um absurdo. Nós temos um evento agora para nós irmos em Cuiabá. Eu estava vendo a questão das passagens lá. Nós vamos ter que ir de carro, porque passagem aérea não tem condições. Aí nós temos um evento para ir na Bahia também. Não tem condições. Dúvida. Agora eu tô saindo até da pauta. Querosene de aviação também passa por vocês? Vocês têm influência sobre isso? Influência não, conhecimento sim. Conhecimento sim, influência não. Isso aí, quem cuida é outro órgão? Não, porque você tem... Porque querendo ou não é É combustível. combustível que faz de parte do aviação. nosso métier. Hum, Só que como aqui só tem um fornecedor... já entendi. Ok. Não, agora que você chegar na tua pergunta. A tua pergunta é... Por que o preço do combustível de aviação é o mais caro do Brasil aqui? Isso é balela. Boa. Isso é conversa fiada. Tá dentro da média. Está dentro da dentro da média. média. E o imposto do querosene de aviação do QAV, tá? De 26% que era, caiu para 4%. Numa tentativa de baixar, De melhorar os voos para Porto Velho. que inclusive Manaus tem esse tipo de incentivo. Tem. não é? Só que tinha uma condição. Na época lá tinha uma condição. Isso aí quem tinha esse incentivo era Azul. Para quê? Para manter os voos do interior. Sim. E ela não manteve, não tem manteve. nada e continua o incentivo, cara. Continua Então, incentivo e aí, a população sofrendo. Aí não é uma culpa do governo, que o governo fez o papel dele, nesse caso, muito bem feito. Eu acho que não foi divulgado isso. Não Que vai ser. eu tô tirando a informação agora com vocês. Entendeu? Então não procede, porque a gente fez o levantamento do que haver no Brasil inteiro. Hoje nós somos nosso preço mesmo preço de Cuiabá. Mais barato que o Acre. Então é sacanagem das empresas mesmo. O que acontece, cara? Eu vou te dar uma opinião pessoal minha. O que acontece sobre isso tudo? Que a gente já pensou, já discutiu muito, acontece dentro da Cefins. Não é imposto. Não é ação na justiça, porque a ação na justiça de 30 mil que tem, acho que umas 30%, só que 16 mil que tem de ação, né? Acho que tem aí um 30% que prosperou. O resto não. Então também é balela, estão dentro da média nacional. Para mim, o que é? Falta de avião. Por quê? Na época da pandemia, esses aviões são todos leasing. As companhias devolveram esses aviões. E eu acho que eles cochilaram na hora de buscar esses aviões. Não tinha mais. Não tinha mais. Mentira. Não sei, isso é uma opinião. Não, mas faz total sentido. Isso é uma opinião minha, quem tem pensado bastante nisso. Quem é doutora nesse assunto é a doutora Elma Torim. É um motorinho? Porque ela destrinchou tudo isso aí. Tá? Segundo as notícias que eu tenho, que ela, dentro dessas ações, ação civil pública que teve, dessas conversas que, rodada de conversa que houve aí, ela destrinchou isso. Então, Bom saber. entendeu? Vou Então, procurar informações. Vou conversar com a doutora Elma. procura que ela vai te falar. E eu acho que ela vai te falar mais ou menos o que eu tô te falando.
Cara do céu. Depois você me dá notícia se eu tô certo. Não parecer meu. Aviso. Agora, gente, já quase chegando perto do final, eu quero começar a entender, por exemplo, presidente, o que vocês estão pensando, o que vocês estão planejando já para o futuro, em questão de eventos, em questão de pautas, em questão de brigas, aí, por esse ano, o que vocês estão planejando? Já é o momento de dizer, mostrar para a sociedade todo o trabalho que estão fazendo, outros estão pensando, planejando em fazer. Agora, nesse momento mesmo, nós estamos focados nesse negócio dessa PL que está sendo presidente, acabou de mandar aqui agora, está lá, vai começar a pautar lá, a votação. Show. Da PL, da TCFA, né? Está a discussão agora, está lá. Já fizemos o nosso trabalho aqui, conversamos com praticamente todos os deputados do estado de Rondônia. Todos. E todos, né, vamos dar, Pelo menos falaram para nós que vão palavraram que vão ajudar, que pode contar com voto, e assim os outros presidentes dos outros estados, junto com a federação, então é uma força muito grande. Na verdade, nós íamos para estar em Brasília hoje, mas por conta de passagem não conseguimos ir. Novamente. Isso aí é um problema sério. Nós, principalmente, precisamos direto. Tudo tem que se resolver Brasília. Então a gente sofre muito. E esse aqui é o empenho agora, e estamos tentando trazer esse evento agora que vai acontecer entre 8 e 9 de agosto, que é o evento regional, que é muito bom para revenda. Lá vai estar todas as FIAs, todas as companhias, né? E um lugar onde o revendedor pode estar brigando, reclamando, melhorando seu negócio, vai ter sistema, vai ter gente de cartão, né, para brigar por uma taxa, vai ter banco, né, vai ter empresa de carro forte, vai ter empresa de segurança, vai ter concessionárias, né? Então, assim, é um leque de opções assim, de negócio, feira, para que o revendedor esteja antenado nas tendências de mercado e possa estar melhorando o seu negócio dia a dia, porque o nosso negócio ele é muito dinâmico, né? Você amanheceu, anoiteceu, amanheceu, você já tem uma lei nova, já tem um imposto, mudou a legislação, você tem que comprar um equipamento novo, você tem que... Tem uma questão que nós estamos brigando lá também junto com a federação, possivelmente tenha que trocar todas as bombas dos postos de combustível, que as bombas vão mudar. Que nós conseguimos mais uma vez adiar. Nós conseguimos adiar isso aí, porque vai ser um custo muito grande para a revenda. Essas bombas que tem agora, daqui 7 anos vão ter que ser trocadas, as que tem hoje. E as bombas vão ser pictografadas, né? Pictografadas. Então, assim, vai ser mais uma ferramenta de controle e de segurança para o consumidor. Qualquer um que tenha acesso a mexer numa bomba dessa, Cefim vai saber, Procon vai saber, né? Qualquer órgão desse aí não vai precisar chegar no teu escritório, conversar contigo, abrir sistema para saber o que aconteceu. Ele lá, coloca o chip dele, o computador vai saber, vai dar o histórico da bomba todo. Nós temos, me perdoe lhe interromper, nós temos casos aqui, muitos casos de alteração de bomba para entregar menos combustível do que está sendo cobrado. Eu nunca vi isso aqui, vejo toda vez em São Paulo. Eu vou te dizer o seguinte, eu não vou te falar que não tenha. Pode até ter. O que existe, muitas vezes, que bomba, o que é? É uma máquina. Máquina é igual a gente. Tá bom um dia, tem outro dia que de repente pifa. Então o que acontece? Ou desregula. Desregula. Aí chega o Procon, o que o sindicato pregoniza para os donos de posto? Faça aferição de 2 a 3 vezes por semana, no mínimo. Caraca, por quê? então todo mundo Porque tem esse controle. Se o Procon, o Inmetro, chegar no posto e der com vazão baixa, o dono ou o gerente do posto pode ser chamado lá. Jesus, o negócio é muito sério. É sério, é muito sério. E se der acima, ele é multado. Por exemplo, se ele tiver com a bomba entregando mais combustível do que ele está recebendo em dinheiro, ele é multado. Ele é multado, tem que pagar com a bomba. Se tiver abaixo, ele é preso. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho... Não, ao contrário. Cara, é complicado. E eu vou te dar mais um dado para você sentado ver se você não cai. No Brasil, um posto para abrir precisa de 19 licenças. Nossa. Rondônia precisa de 20. Ué? Porque é o único estado que
posto tem que ter alvará de polícia. Isso é inconstitucional faz tempo. Essa lei é da época do Bengala, do Jerônimo Santana. E quem sancionou essa lei foi o Raup. E é essa lei agora que vão começar a brigar. Porque um alvará é tratado como se fosse dinamite. Jogo de diversões. Não, é como se fosse dinamite. É, E para quem que você recolhe o alvará? Lá no jogo de diversões. tem que pagar. Então, cara, combustível é... E é mais um custo, onera. Pois um é. absurdo. E nós somos o único estado do Brasil que é obrigado a pagar essa E aí, essa quando a taxa. gente fala lá para trás que a gente paga a hora de polícia, lá para baixo, os O caras... pessoal dá risada. dá risada. Nem acredita. Fala que é um absurdo, como é que se deixaram e tal, mas aí... Entendeu? Aí vocês estão nessa briga agora também. É, Uma briga por vez, né? É, uma briga por vez. E outro que nós estamos tentando implantar, porque outro dado que eu vou te dar também, que muita gente pensa ao contrário. Sindicato. Existem 2 sindicatos. Existe o sindicato laboral, que cuida dos frentistas, lá, que é dos empregados. E existe o patronal, que somos nós. E o sindicato pobre é exatamente o nosso. Como é isso? Fácil. Entendeu? O pessoal não acompanha, o empresário não acompanha, ele acha que é mais um custo, ele acha que não tem que pagar e acaba não pagando. Muitas das vezes, né, nós temos que tirar dinheiro do bolso para poder brigar pela revenda. Meu Deus. Mas essa, cara. além de tudo. E outra coisa, qualquer benefício que o Estado, que o sindicato consegue no Estado, na esfera federal, todo mundo é beneficiado, Pois Abrange é. a todos. entendeu? Mas os caras não têm consciência, acham que o sindicato tem que trabalhar de graça para isso. A gente precisa melhorar essa comunicação aí. Mas assim, complicado. agora é interessante que quando chega uma lei dessa aí, que começa a ser autuado, como agora o IBAMA está notificando vários, aí explode o telefone do sindicato, do Eduardo, não para de tocar, desesperado, não, como é que pode, o que vocês estão fazendo? Não dá para pagar isso, é um absurdo. Aí faz assim, você pagou Aí eu o falei, amigo, você sindicato? participa de alguma reunião, você está antenado, que tudo é mandado, envia e-mail. Às vezes a gente tem reuniões semanal, né, faz chamada para explicar o que está acontecendo a nível de município, estadual e federal, o que está acontecendo, o que o nosso presidente está fazendo lá na federação. As reuniões, todas as reuniões que existem, todas nós participamos. E aí, às vezes, você manda um convite para fazer um negócio, uma reunião com eles, que agora tem mais essa ferramenta para ajudar, Exato. que antigamente nós tínhamos que sair aqui o estado todo e parando em cidade, conversando com todo mundo, e até hoje é feito, o Eduardo direto vai. Amanhã mesmo tem que ir para Paraná. Entendeu? E muitas das vezes, cara, é cansativo, é longe, é risco, essa nossa BR aqui, mas você vai para colocar a revenda atualizado do que está acontecendo. Temos essa ferramenta hoje que facilita demais a nossa vida, aí simplesmente o empresário lá não entra na reunião. Ele manda lá um colaborador dele, ele manda lá um contador, ele manda alguém. Quando manda, né? Quando manda, quando não, nem manda. Aí quando chega a bronca, que não são poucas, aí eles começam a ligar, e pô, o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo nada e tal. Vocês só querem receber, aí... Pai, puxa, quem é? Fulano de tal, puxa lá. 2 anos que não paga o sindicato. E é os que dão problema. É os que dão problema. Geralmente são esses, né? Não E eu participa. digo assim, às vezes até brinco com alguns. Tem deles que ligam, pô, o Eduardo é chato, pô, o Eduardo não sei o quê. Que lado que o Eduardo tá? O lado da revenda ou o lado do governo? Eu falei, não, nós estamos do lado que é o certo, que é o correto. Nós temos, assim, um respeito do governo, da Secretaria de Finanças, de todos os órgãos, porque nós jamais, nunca fizemos nem vamos fazer, chegar lá e pedir algo que seja fora da lei, fora da legalidade. O relacionamento é muito bom, mas é que nem a gente fala. Nosso papel é brigar pela revenda, sempre, independente de qualquer coisa. Às vezes o negócio lá pega pesado, que nem o Eduardo não sai de lá, briga muito, pega muita porrada. A gente faz reuniões, nenhuma atitude é tomada da cabeça, né? Tem a diretoria, o vice-presidente Dorival, tem o Rafa do MRA, o Alexandre lá do Catarinense, né? Tem lá do Alto Paraíso, a Fernanda. Fernanda. Então, assim, tem
a diretoria muito unida, focada e a par e sempre disposto ali a estar ajudando em prol da revenda, fazendo o que for melhor para a revenda. Não é puxando o A, B ou C. E o Eduardo, de parabéns aí, às vezes eu até falo, não sei nem como é que o Eduardo aguenta, porque o telefone dele é de manhã até de noite. Eu mesmo, às vezes, eu falo, cara, você acaba, né, tanto assunto para lidar, que às vezes você acaba, né, quando vê que não é 6 da manhã, tá ligando para ele, você não, meia-noite. Então é muito intenso o trabalho, puxa muito, nos cobra muito. E muitas das vezes a revenda não participa e não fica sabendo. Não que a gente não tá informando ou querendo informar ou passar informação, mas é porque não participa. Então, assim, nós estamos para ajudar a revenda, o revendedor, qualquer dúvida que tiverem, pode ligar. Nossos telefones são ligados 24 horas aí. Nunca se negamos a prestar informação e nem ajuda para nenhum revendedor. Agora, o revendedor tem que querer. Você não pode chegar e carregar no braço e obrigar ninguém, né? Isso aí não vamos fazer. Agora, nosso compromisso de estar à frente brigando pela revenda, o nosso compromisso que nós assumimos, vamos fazer ele do começo até o fim. E é isso. Maravilha. E assim, para concluir, vai ter esse evento agora que nós vamos trazer para Porto Velho, esse evento regional, e a nossa intenção, né, já estamos preparando, o Eduardo já está preparando material para que a gente, depois disso, comece a fazer eventos tipo de Paraná, fazer Cacoal, Vilhena, fazer no Cone Sul, para tentar chegar mais perto deles e mantê-los mais informados possível. E esse evento que nós vamos fazer agora em agosto, ele vai ter um diferencial. Nós estamos trazendo também cursos para ser dado para chefe de pista e gerentes. Principalmente como receber uma fiscalização. Que tem imposto por aí que o fiscal entra por uma porta e ele corre pela outra. Entendeu? Então a gente tem, às vezes o cara é multado simplesmente por não ter não responder uma pergunta pro fiscal, tem medo tem os caras que tem medo, falou em NP, os caras se pelam. Você entendeu? Então você tem que chegar e conversar. Tem caso, um ponto bem importante que o Eduardo colocou agora aí. De repente, tem coisa que a gente acaba nem falando, né? Mas, às vezes, tem dono de posto que ele não atua. Às vezes, o cara tem outro comércio, mexe com fazenda, ele não fica no negócio dele ali, né? O dia a dia. E aí tem um gerente. Aí chega uma fiscalização lá. E o cara, às vezes, não está preparado, porque quando você chama, que tem esses treinamentos, que a gente vai fazer parceria fora, com vários, né? Tivemos em Manaus agora recentemente, em Curitiba também, lá em Belém, e trazendo os palestrantes que fazem curso para frentista, para gerência, de como você trabalhar no teu posto do começo, meio ao fim. Você saber receber, cliente, tudo. Você saber atender o teu cliente, você saber lidar com o teu colaborador, você saber fazer uma conferência de combustível, fazer uma análise de qualidade, como receber uma fiscalização. Aí a gente traz isso, um trabalho grande, vai lá, briga, traz e o pessoal acaba não aproveitando. Aí chega um fiscal lá, muitas das vezes o cara acaba destratando o fiscal, e aí o fiscal larga-lhe a caneta. Aí o dono liga pro sindicato. Porra, o que é que vocês estão fazendo? Aí o fiscal chegou aqui e multou o meu posto e tal, aí a gente vai ver de fato o que aconteceu. Aí quando chega lá, quem vai para cima, aí o Eduardo falou, não, pô, o que aconteceu? O fiscal chegou lá, meio-dia, foi fazer a fiscalização, o cara distratou ele, falou que não ia receber, que isso não é hora do cara estar chegando aqui no posto, como se fiscal tivesse que dar horário a hora que vai fiscalizar. Não tem isso. Fiscal, por exemplo, a ANP, ela pode chegar no teu posto qualquer hora do dia, meu amigo, e você tem que ir lá para estar atendendo ele, no que ele precisar. Isso é uma obrigação nossa do revendedor. Qualquer consumidor que chegar para fazer um teste, uma análise de combustível, você tem que ter uma pessoa sua preparada para fazer o teste. Ainda mais um fiscal. Direito do consumidor. Direito do consumidor. E muita da gente desconhece até as obrigações que eles têm que estar cumprindo. Nossa. Aí o cara, porra, o que é que o Eduardo tá fazendo e tal? Daí, fala, cara... Sempre o culpado é o Eduardo. Coitado do Eduardo. Vou orar por você, Eduardo. Eu acho que você tem que dar um treinamento pro teu gerente, pro tua equipe de trabalho, porque o teu gerente falhou, pô.
Fiscal, nós estamos para atender. Eu fico satisfeito quando um fiscal vem atender nossos postos. Eu fico satisfeito. Porque o fiscal estando ali, ele vai fiscalizar, vai fazer análise de produto, vai ver tua nota de entrada, de saída, o livro do LMC, vai caixa separadora, vai ver os itens de segurança que está faltando. Bateu tudo certinho, ele vai estar lá, carimba, tá ali. Cara, que bom. Parabéns para a equipe que nós estamos trabalhando correto. E no nosso caso, nós temos sistemas lá que nós fazemos a conferência praticamente que diária. Inclusive, a gente tem uma ferramenta que a gente vai trazer para Rondônia, junto do sindicato, já tá bem encaminhado, né, Eduardo? Para fazer o checklist do posto, para que, quando chegar uma fiscalização, você está 100%. 100%. Muito simples. Mas muitos, eles levam na brincadeira. Eles acham que não vem, acham que não acontece. E aí, o Eduardo que é culpado. Não. Mas a gente tá, cara, aí para esclarecer toda e qualquer dúvida da população. Se tiver alguma dúvida, só nos acionar, que não tem problema nenhum. Tá? A gente não se omite. Tá? Que antigamente o sindicato tinha muito medo de dar cara a tapa. Eu falei, não, isso aí tem que mudar. Nós temos que ir lá e expor a situação. Se o consumidor está fazendo alguma coisa errada, nós vamos orientar. Se o posto estiver fazendo errado, vamos corrigir e orientar. É isso aí. Entendeu? É nesse sentido que o sindicato trabalha. Então, sempre estamos à disposição de qualquer órgão de imprensa, órgão governamental, para esclarecimentos. Tá? Vocês precisando da gente, é só chamar. Estamos à disposição. Maravilha. E agradecemos o convite. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês, inclusive. Agora a gente volta aí. Fica o convite depois dos eventos que vocês fizerem ou qualquer ação que precisarem dar visibilidade. Eu falei que o Resenha News vai voltar, falei no off, né? O Resenha News vai voltar, a gente vai voltar com isso. Então, querendo ou não, tudo que tiver ações novas, implementações novas, enfim, que for interessante, viu, Camila? Fica o convite para poder nos enviar para a gente dar visibilidade. Inclusive, quiser voltar com um novo assunto, alguma novidade, a gente marca o episódio, eu vou até vocês, a gente dá um jeito. Tá ok. Obrigado. Maravilha. Agradeço. Eu que agradeço. Tá bom? Maravilha. Fechamos. Bill? Ficou alguma coisa, alguma informação que faltou falar? Não. Você quer agradecer alguém? Não. É sempre bom perguntar, agradecer né? o Eduardo aí pela paciência, a dedicação que ele tem, né? De estar ajudando a revenda, é muito importante isso aí. Né? Pela lealdade que ele tem aí. Agradecer, né, o próprio governo, o Luiz Fernando e o Antônio Carlos, pela sensibilidade deles escutarem, né? Isso é importante demais. Atender o Eduardo sempre lá. Sempre que eu digo, praticamente todo dia. Né? Ou seja, ele tá batendo ponto lá já. Né? Agradecer o próprio parceiro também, o deputado Alex Redano, né? Que sempre escuta muito a revenda. Sou muito grato. Parceiro assim da revenda. Parceirão mesmo. Bom saber. Fico satisfeito. Isso é muito bom. Ainda vou conversar com ele. Com o Redano. Bom papo. Um cara bom. Muito bom. A história dele você vai rir muito. Agora eu fiquei curioso. Poxa, Eduardo. Agora eu vou ficar curioso querendo entrevistar o cara. Aqui que você vai dar boas risadas com ele. É interessante. Pede pra ele contar o início da vida dele. Caraca, velho. Agora lascou. Artista, cara. Vou pegar esse contato aí, viu, Camila? Conta dele, depois eu venho em conta minha. Boa. Maravilha. Então, gente, aqui. Quero agradecer a você que ficou aqui até o final. Antes da gente encerrar, só queria avisar você que aqui no link embaixo vai ter consultoria gratuita. O que é isso? A minha empresa está fazendo um desafio com a sua. Eu garanto que em 30 minutos de conversa gratuita, eu consigo identificar 3 problemas de marketing na sua empresa e eu vou te entregar um plano de ação gratuito para que você possa executar e corrigir esses problemas, seja de execução, logística, PDV, enfim, tudo que for relacionado a marketing. Estratégia pura, eu vou te entregar gratuitamente numa conversa de 30 minutos. Se você topa o desafio, o link está aqui embaixo. Maravilha? Muito obrigado para você que acompanhou o Resenha de Negócio até o final. Lembre-se que aqui embaixo tem os links para todos os contatos, principalmente dos nossos convidados, os nossos patrocinadores. E se você quiser apoiar também o nosso Resenhas, tem o Pix e a carteira de Bitcoin para que você possa doar. Muito obrigado, estamos juntos e até o próximo episódio. Valeu!